Oi pessoal, eu vou usar agora um recurso didático aí para a gente discutir contração espacial. Eu vou fazer dois vídeos, né? Esse primeiro aqui é sobre contração espacial, vou fazer outro sobre dilatação temporal. Para isso eu vou usar o diagrama, eu estou chamando aqui de diagrama de Busher, tá? Eu vou colocar as referências depois para vocês, para os que quiserem pesquisar. É interessante tanto para a gente discutir aqui na graduação, quanto para discutir esse tema a nível médio, né? Você pode usar geometria sem ter que mexer com equações e discutir aí essa contração, né? Não é só o fenômeno em si, não o fenômeno em si, mas a relação matemática aí entre comprimento no referencial que se move e comprimento no referencial em repouso. E é isso que eu vou utilizar aqui para a gente discutir o tema. Ok, o que é o diagrama de Busher? O que a gente tem aqui é um quadrante de círculo, tá? Dois eixos coordenados aqui, um que representa a razão entre a velocidade do referencial no qual se encontra um objeto, pode ser uma régua, por exemplo, a razão V sobre C. No outro eixo a gente tem a razão entre o comprimento do objeto medido no referencial em movimento e o comprimento do objeto, que é o L0, né? O comprimento próprio, por assim dizer, que é medido no referencial em repouso, tá? O que é que acontece quando você tem um objeto que se encontra num referencial que se move? Isso vale para qualquer velocidade, mas o efeito fica mais pronunciado para velocidades relativísticas, tá? À medida em que eu vou utilizar uma reguinha aqui, esse mesmo diagrama pode ser feito utilizando uma folha de papel. A primeira coisa que eu fiz foi colocar numa folha de papel ofício uma régua convencional e um transferidor, né? Eu usei uma régua, aqui no caso do aplicativo, para padronizar, coloquei aí, peguei 10 centímetros, só para tornar as medidas padronizadas. E aí então você tem um círculo de raio igual a L0, né? Nesse caso de 10 centímetros. Então esse seria o comprimento da régua no referencial em repouso, tá? À medida em que a velocidade aumenta, né? Aqui V, esse seria o tamanho para V igual a zero. À medida em que V vai aumentando, o tamanho da régua vai diminuindo. Como é que eu posso obter esse tamanho? O tamanho da régua é obtido através dessa medida aqui, é o L. E o interessante é que quando a gente padroniza esses valores, por exemplo, no caso do L0 que eu estou utilizando, você consegue obter o valor exato da razão entre L e L0, né? Ou seja, se a régua diminuiu em 20%, em 30% e por aí vai, somente traçando essas retas aqui no diagrama de Busher. Então, por exemplo, se a velocidade do referencial for zero, o tamanho da régua é o tamanho próprio igual a 10 centímetros, né? 100 milímetros aqui no caso da régua que eu estou utilizando. Agora, se a velocidade do referencial for de 0,6, 60% da velocidade da luz, ó, esse valor que a gente está vendo aqui, ó, o tamanho da régua já cai para 0,8 de L0, ou seja, se eu tinha um L0 igual a 10 centímetros, agora, para um referencial que se move com 60% da velocidade da luz, a régua, o comprimento dela cai para 8 centímetros. E por aí vai. Se a régua, se a velocidade do referencial sobe para 80% da velocidade da luz, olha o tamanho dessa régua. Ele vai cair para menos de 6, para cerca de 6, um pouquinho menos aqui, 6 centímetros. Tá? E com esse recurso a gente consegue visualizar, né, geometricamente essa redução. Quanto maior for a razão V sobre C, menor vai ser o tamanho da régua. Então, no limite aqui, ó, de V igual à velocidade da luz, ou seja, para um referencial que se move com a velocidade da luz, o comprimento da régua vai a zero. Lembrando que a velocidade da luz é o limite superior, né, para as velocidades aí, de acordo com o postulado, um dos postulados da teoria da relatividade. Será que esse valor obtido pelo diagrama de Busher está correto?
A gente pode fazer essa comparação usando aqui a equação para contração de Lorentz, né, que é obtida via transformações de Lorentz. A gente tem aqui um L igual a L0 vezes 1 menos raiz de vezes 1 menos V quadrado sobre C quadrado na raiz, né? É isso aqui. Ok. Se vocês substituírem V por 0,6C, 60% da velocidade da luz, vocês podem fazer essa continha aí usando uma calculadora. Isso aqui vai dar L igual a L0 vezes 1 menos 0,6 ao quadrado na raiz. Vocês podem usar o calculador, isso aqui vai dar, esse termo aqui vai dar 0,8, ou seja, o L para num referencial que se move com 60% da velocidade da luz vai ser igual a 0,8 vezes o comprimento próprio. Logo, se o comprimento próprio era de 10 centímetros, como no exemplo que eu utilizei aqui, ao se mover com 60% do valor da velocidade da luz, o comprimento da régua vai diminuir para 8 centímetros, né? 0,8 vezes 10. Logo, a gente nem precisa usar as equações para poder fazer a determinação dessa diminuição do tamanho dos objetos. Basta usar o diagrama de Bucher e uma régua. Você pode fazer no papel e trabalhar isso com os alunos em sala de aula. O raio desse círculo aqui é sempre igual a L0, evidentemente. O que vai diminuir mesmo é o tamanho L. Então, esse raio representa o comprimento próprio. O tamanho L representa o comprimento da régua que se encontra no referencial que se move. Então, se eu estou no referencial em repouso e observo uma hipótese, né? uma situação hipotética, evidentemente, e observo uma régua no referencial que se move com 60% da velocidade da luz, para mim, aquela régua não vai ter 10 centímetros de comprimento. O comprimento dela vai ser igual a 8 centímetros, tá? Então, se ele se move com 0,6C, vai ser 8. Se ele se move com, sei lá, digamos, colocar aqui 0,4C, é só você fazer o traçado, pegar as coordenadas, o comprimento vai ser maior, evidentemente, do que 8 centímetros aqui, possivelmente próximo de 9 centímetros. Mas à medida em que a velocidade vai aumentando, o comprimento vai diminuindo. O limite newtoniano, né, que seria galileano, é aqui algo muito, muito menor do que a velocidade da luz. Percebam que nesse limite aqui, ó, o limite de velocidades muito baixas, praticamente não há alteração do comprimento. Ela é muito pequena, ela ocorre. Só que quando há esse movimento no que a gente observa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, as alterações de comprimento, evidentemente, vão ser imperceptíveis, né? Elas passam a se tornar perceptíveis à medida que a velocidade vai aumentando. Eu vou pegar aqui algo próximo de 10% da velocidade da luz. Mesmo aqui, a variação de comprimento é muito pequena. 0,2C, 20% da velocidade da luz, que já é uma velocidade absurda, né? 20% de 300 mil km por segundo. Então você tem aqui 1/5 disso. Já uma alteração mensurável. Isso evidentemente já foi medido em laboratório. O diagrama serve para a gente abordar o tema de forma didática. Tá? Então, à medida que eu vou aumentando aqui, o tamanho vai diminuindo e a gente consegue descrever essa relação usando esse diagrama sem ter que apelar às equações como convencionalmente a gente está utilizando, tá? Então é só perceber o seguinte, ó. O diagrama serve exatamente para a gente verificar isso. Quando o V aumenta e se aproxima de C, naturalmente o comprimento L, que é medido, né, vai diminuindo. Quando o V diminui, tende a zero, o comprimento se aproxima do comprimento próprio. Então a gente tem dois limites. Um é o comprimento próprio, L0, no referencial em repouso. Outro é o da velocidade da luz, o limite superior para a velocidade de qualquer evento físico vai ocorrer. Né? Qualquer informação ou qualquer, enfim, movimento se dará em velocidades até o limite da velocidade da luz, de acordo com um dos postulados da teoria especial da relatividade, muitas vezes chamada teoria da relatividade restrita.
Fica como uma tarefa interessante vocês determinarem essa contração de Lorentz aqui usando o teorema de Pitágoras, só observando que isso aqui, ó, essa relação entre L0 L, que é o tamanho para uma dada velocidade, e V sobre C, compreendem um triângulo retângulo. Usem o teorema de Pitágoras para obter a contração de Lorentz, essa equaçãozinha aqui, sem recorrer inicialmente às transformações de Lorentz, utilizando só o diagrama de Busher. Tá? Vejam se vocês qual é a estratégia que vocês vão utilizar aí para obter. É bem direto, tá? É só usar o teorema de Pitágoras. A gente vê que se tem aqui, ó, um triângulo retângulo, tá? Se tem aqui um triângulo retângulo, então basta usar o teorema de Pitágoras que vocês vão conseguir encontrar a equação para a contração de Lorentz facilmente usando o diagrama de Busher. E repito, não precisa nem usar a equação para contração para obter os valores de L para cada valor de velocidade. Depois eu vou fazer um vídeo com outro diagrama só para dilatação temporal. E aqui eu encerro a discussão sobre esse tema. Até mais.